Leão. Leão, aqui mostra que ele tem duas representações. Ou ele fala de uma mulher que está sozinha, né, separada, cuidando da própria vida, independente, e um homem também com essas mesmas características, mas ele diz que existe aqui um domínio da parte material. Então ele fala assim, é um momento em que eu tenho condição de resolver o meu lado financeiro, e ele fala de uma luta interna, que a pessoa está assim, fechada para as emoções, atenção para não entrar em depressão. E aqui mostra contato com pessoas do estrangeiro, tá? Ou por trabalho ou por afeto, mas ele fala que existe o contato com pessoas do estrangeiro. Se não fosse essa pandemia, a gente até podia dizer que é um momento bastante favorável para uma viagem para o estrangeiro. E na Casa dos Valores aparece a carta da morte. E quando ela vem, ela diz assim: ou eu tenho um ganho financeiro por recebimento de herança, ou então eu preciso segurar o meu dinheiro para poder preservar mais os meus bens, porque é um momento de mudança. E ele fala que emocionalmente está bastante apreensivo, é como se tivesse... Sabe quando você está assim oprimido, e aí por isso aparece também a carta da depressão? Mas ele fala em uma mudança favorável, apesar de você estar lutando com você mesmo, alguém chega e te traz uma notícia boa, e aí você vai ficar mais alegrinho. E na parte da comunicação e das viagens curtas, é um momento favorável de novos inícios, nova viagem. Talvez você possa conhecer alguém numa viagem. É um momento favorável para relacionamento com irmãos. É um momento em que você está ponderando toda a sua vida, inclusive os seus medos. Mas entenda, é uma fase boa agora. Dentro da casa, né, do lar, e também qual é a minha intimidade, né, onde é o meu eu interno, ele fala assim, é uma vontade de começar de novo. É como se eu quisesse um ciclo novo na minha vida. Sabe quando as pessoas não estão se entendendo muito bem, não estão conseguindo me comunicar muito bem, mas eu gostaria de ter uma nova vida, um novo momento. E aqui fala do leonino muito preocupado com o trabalho. Aqui aparece a figura da mãe, então alguns pode significar que a mãe more junto, e aí uma preocupação com a mãe, uma incerteza muito grande ligada ao lado profissional. E é assim, é a necessidade de um recomeço, mas ao mesmo tempo um medo de resolver partir para uma coisa nova. Se você tem um amor na sua vida, pode entrar outro, e aí você vai ter aí uma escolha de duas pessoas, é uma coisa que acontece rápida, é um acontecimento do destino. E se você se você está sozinha, como diz a primeira carta, existe a possibilidade sim de chegar uma pessoa nova, e aí você ter essa pessoa que chega, um relacionamento mais estável. E ele fala assim, muitos conflitos, muitas coisas para serem solucionadas, não querendo abrir mão de algo, mas ao mesmo tempo muito frustrado. Então assim, eu diria que nesse momento o leonino não está conseguindo ver muito prazer na vida, e aí é a hora que o destino vem e vai trazer algo novo, algum acontecimento repentino para mudar toda essa energia. E no dia a dia e no trabalho, ele fala assim, que é um momento em que você está usando a sua criatividade e tentando se adaptar às situações. Existe uma proteção espiritual, então mesmo que você hoje mostra que você está com muito medo de ser traído, mas não se preocupe, a proteção espiritual está aí.
É um momento favorável de curas emocionais, é um momento favorável se você tiver com algum problema de saúde, mesmo que tenha sido hospitalizado por um longo tempo, a cura já está aí aparecendo, né? Se você faz alguma coisa ligada à escrita, ou se você está esperando alguma mensagem, alguma notícia de um relacionamento que já passou, é bem possível que você receba notícias. Angustiado, com medo, tentando conviver com os fatos, mas ele fala assim, muitos conflitos, um novo amor, uma vontade de se realizar e não ficar vivendo essa vidinha pequena. E aí a carta fala assim, a transformação ela está pronta para você, mas você não está tendo ânimo para poder se mover. Uma grande inquietação interna sem ação externa. Ele fala na busca de uma estrutura de ego mesmo, sabe? Quando a gente está muito perdido e não sabe muito bem o que fazer, e aqui a carta mostra que é um momento de aprendizado e que você está buscando uma estrutura interna para você poder ficar de pé. É como se você tivesse ainda desestruturado, né? Possibilidades de viagens para o estrangeiro ou contato com o estrangeiro. Se tiver algum processo na justiça, é um momento favorável para você. Rompimento com o passado, uma nova estrutura emocional. O espiritual, trazendo um novo amor e um renascimento. É um momento de saúde, é como se tudo estivesse melhorando. Boas notícias. Mesmo que você pense que a responsabilidade é muito grande para você, pode ficar tranquilo, leonino, que as coisas estão se resolvendo. Hoje você tem a possibilidade de uma chegada de uma pessoa nova na sua vida, uma grande atração sexual. O sexo faz uma parte bastante importante nesse relacionamento. Uma pessoa mais jovem, bastante assim alegre, divertida. Separação de alguns amigos e novos chegando aí para você. Ponderando muito a questão do trabalho, né? Quanto eu trabalho, quanto eu ganho. Preocupado com traição, preocupado com fofoquinha no trabalho. Na carta dos projetos a médio e longo prazo, ele fala de novos inícios, onde a decisão está na sua mão, ainda em crise, angustiado, fica num vai e vem, e essa carta da depressão no eu é muito significativa, então presta atenção, porque você está bastante insatisfeito com a situação, não conseguindo realizar o que você gostaria, mas a carta diz assim, paixão, motivação, alegria, uma pessoa nova entrando aí, que vai te dar um novo ânimo, se sentindo muito sozinho, muito calado, muito introvertido, fragilizado, querendo realizar. E aí ele diz assim, mudança favorável e bastante favorável se você quiser comprar ou vender algo, tá? E então assim, presta bastante atenção que com relação à saúde é possível que se você ficar doente, seja por um tempo assim bastante longo.